Por gentileza, querida comunidade, podem se assentar. Na primeira leitura desta segunda-feira, a liturgia traz um escrito do livro de Deuteronômio. Uma vez, tem alguns nomes que são bem complicados na Bíblia, né? Uns nomes assim que o pessoal... Lá em Minas Gerais, quando a gente não quer dizer assim ou não sabe o lugar que foi, a gente sempre diz que é em Minas Gerais que acontece, porque em Minas Gerais acontece sempre muito assim dessas coisas, porque o povo lá tem uma piedade popular muito grande. Eu tive a oportunidade de, durante 2 Semanas Santas, passar com eles. Não estou dizendo que lá só acontece erro, não, aqui também acontece e o padre também erra. Mas quando a gente não sabe a referência, a gente diz, lá em Minas Gerais, uma vez na Semana Santa, uma pessoa ela foi ler um livro, o livro era Deuteronômio, mas não sei, talvez ficou um pouco nervoso ou nervosa, pegou o microfone aqui na frente, como o padre está, assim como a leitora, né, acabou antes de proferir a leitura, mas você falou certo, encheu o peito, né, o diafragma de ar e disse, leitura do livro do doutor Antônio. Então... E continuou proclamando a palavra de Deus. Tudo bem, não tem nada a ver com a homilia de hoje, mas é porque eu li Deuteronômio e meu cérebro jogou lá para isso que a gente viveu. Aqui no livro do Deuteronômio, no versículo 12 do capítulo 10, diz o seguinte, e agora, Israel, o que é que o Senhor teu Deus te pede? Então Deus pede que apenas que o temas e andes em seus caminhos, que ames e sirvas ao Senhor teu Deus. Então o que Deus pede de nós hoje? Que possamos temê-lo é o santo temor, é um dos 7 dons, que possamos ter respeito pelas coisas de Deus, para com as coisas de Deus. Ao mesmo tempo Ele pede que possamos amar as coisas de Deus. De que forma? Com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, inteligência, sabedoria, força, coração, de toda a nossa alma. E eu gostaria de trazer hoje aqui para vocês um exemplo de alguém que procurou fazer isso ao longo de sua vida, que é a Santa Edith Stein. Santa que a Igreja Católica faz memória no dia de hoje. Veja, ela nasce numa família judia, seus pais são judeus, ela nasce na Alemanha, ela, na fase da juventude, ela abandona a tradição da sua família e se torna ateia, defende a não existência de Deus, a não existência da transcendência. Ela abandona a sua fé de berço, ela começa a defender uma outra posição de vida e ela começa a estudar um pouco mais as raízes do cristianismo. E ela se encanta com aquilo que ela percebe no cristianismo e começa a ler uma outra grande santa da igreja chamada Santa Teresa de Ávila. E ela se apaixona, ela se encanta com o Evangelho, a ponto de dizer assim, quero ser um outro Cristo. Veja como que para nós católicos isso é muito importante. Muitas vezes nós não fazemos menção e menosprezamos porque não entendemos qual o papel do santo e da santa. Essa mulher judia, de repente abandona a sua fé, ela lê a experiência de Teresa d'Ávila e se encanta com a pessoa de Jesus. Os santos na nossa vida são isso, eles são setas, eles nunca são o fim, eles são setas que nos apontam para Jesus. E de tempos em tempos a Igreja Católica canoniza alguns santos, eleva eles aos altares, para dizer assim, este homem, esta mulher, procurou ser virtuosa, talvez não a vida toda, talvez a vida toda viveu uma vida torta, uma vida errada,
mas em algum momento caiu do cavalo, como Paulo, que também perseguia os cristãos, vivia contrário à lei de Cristo, e quando faz uma experiência com Deus, procura se converter diariamente e reconhece a necessidade de Cristo diariamente na sua vida. Os santos são esses homens e mulheres. Então a igreja eleva eles ao estado de santo, para dizer para nós que aqui continuamos labutando, trabalhando diariamente, de que, homens e mulheres que já viveram dificuldades, dias difíceis, conseguiram vencer em Cristo. Essa é a função deles. E eles não estão dormindo. Ora, Jesus, quando estava na cruz, diz para o bom ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Morre Jesus e morre os 2 ladrões. Aquele bom ladrão experimentou da própria boca de Jesus a certeza de que ainda naquele dia experimentaria o paraíso, o céu. E não dá para experimentar deitado, dormindo. Por isso, as famílias que hoje se encontram no interior aqui da igreja, essa é a mensagem que nós, comunidade de irmãos na fé em Cristo, queremos passar para vocês. Os vossos familiares, é muito recente essa separação, são 7 dias, são 30 dias ou um pouco mais. Eles experimentam algo que todos nós um dia vamos experimentar: o abraço eterno de Deus, a Páscoa definitiva de Jesus, com Jesus. Por isso que nós que continuamos aqui, vamos vencer como essa saudade, que deve existir. É bom, e as lágrimas, ninguém pode dizer para você não chore. Chore. É importante chorar a perda, a ruptura, a separação física. Mas não houve uma separação total. Sabe por quê? Porque do outro lado onde ele se encontra, ainda que talvez a gente não consiga tocar, mas ele intercede, ela intercede, junto com essa comunidade de santos e santas que estão no reino de Deus, intercedendo para que nós que aqui continuamos, possamos cumprir bem a nossa missão e não desistir, mas nos preparar também para aquilo que eles experimentaram há 7 dias, há 10 dias, há 30 dias ou até mesmo há alguns anos, que é a Páscoa definitiva. Isso é muito importante, nós desenvolvermos essa consciência de que eu sou um ser, não para a morte, mas para a ressurreição. Muito embora, quem quer experimentar o Cristo ressuscitado, é necessário que morra. A morte que acontece da separação dos entes queridos conosco é só uma morte. A vida nos apresenta tantas e tantas. Você pode dizer isso melhor para você mesmo? Quantas vezes você precisou em vida morrer, se sacrificar, se martirizar, para poder ver o bem da tua família, do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos? Quantas vezes você se anulou? E isso que o vosso parente, o vosso ente querido e amigo experimenta, é a anulação de si, ou seja, ele se desprende dessa vida material para se unir a uma vida celestial. Voltando na história de Santa Teresa, ela se torna cristã e ela viveu justamente na época da Segunda Guerra Mundial. Ela entra para o convento, ela se torna freira, adota o nome de Teresa Benedita da Cruz. Nome civil Edith Stein, o nome religioso Teresa Benedita da Cruz. E o que acontece? Há aquela perseguição de Hitler aos judeus. Por precaução, os superiores dela enviam ela da Alemanha para a Holanda, achando que lá ela estaria mais segura. O que acontece? O governo holandês também é influenciado pelas políticas de Hitler, onde orienta que todas as pessoas judias e judias católicas convertidas ao catolicismo também precisam ir para o campo de refugiados. E ela vai. No dia 2 de agosto, ela diz assim:
eu vou. Mas não vou sozinha porque Cristo está comigo. Uma semana depois ela morre dentro então de uma câmara de gás. Mas ela não morre sozinha, ela sabia que ali não era o fim, mas era um passo definitivo para aquilo que ela se preparou, a vida eterna. Por isso, ela é considerada uma grande mulher, e a igreja tem esse reconhecimento, esse respaldo, de poder reconhecer nessa mulher, uma mulher de honra, de fibra. Ela poderia ter fugido da cruz, pelo contrário, ela abraçou, mas ela só foi capaz de abraçar essa cruz porque ela fez uma experiência autêntica com Cristo. E dessa mesma forma, eu gostaria hoje de poder convidar para vir aqui o casal Heraldo e Melice, que possam vir aqui à frente, pertinho do padre. Nós estamos na Semana Nacional da Família, e eles vão ter a oportunidade, por gentileza, vão ter a oportunidade de brevemente partilhar para nós aquilo que durante toda essa semana nós vamos refletir. Ontem, o casal Júnior e Alexandra refletiram para nós sobre a beleza e os desafios do matrimônio nos dias atuais. Hoje, então, o Heraldo e a Melice vão poder partilhar um pouquinho para nós sobre o sacramento, matrimônio, o sacramento do amor. Tá. Boa noite. Eu e Heraldo temos uma experiência com esse sacramento. Vamos ser bem breves, não podemos nos alongar. A gente muito jovem resolveu, sem noção, sem juízo, morar junto. Heraldo me convidou e disse, vamos morar junto, vamos, mas negócio, saímos de casa e fomos morar junto. Sem dinheiro, sem casa, sem estrutura, sem preparação. Sem juízo. Sem juízo, totalmente, mas fomos. Moramos juntos por 1 ano e 3 meses. Aí tivemos a nossa filha mais velha. Nossa filha tinha 3 meses. Mas nesse período, os nossos familiares sempre nos cobrando, né? Nossas famílias muito católicas, né? Praticantes, nós também éramos, mas, sim, como o senhor disse, sem juízo. Aí nos cobrando, quando é que vocês vão casar no religioso? Quando é que vocês vão casar? E aquela cobrança sempre vinha. Aí com um filho pequeno você tem que, né, procurar o sacramento do batismo, né? Você, ainda mais que a estrutura religiosa, a sementinha estava lá. A gente sabia que estava incorreta, né? Aí fomos atrás, fomos procurar, fomos nos casar no religioso. Nos casamos depois de 1 ano e 3 meses, né? Mas sem noção do verdadeiro sentido do sacramento do matrimônio. Mas Deus trabalha tão certinho na gente que no dia da nossa celebração, quando a gente prometeu diante de Deus, né, amar, respeitar, fidelidade, toda aquela vivência que a gente tem no dia a dia, que a gente se olhou nos olhos, mesmo morando juntos já 1 ano e 3 meses, era como se a gente estivesse pela primeira vez fazendo aquela promessa. Continuamos com a nossa vida, né? E mesmo assim, sabíamos do valor do sacramento do matrimônio, mas não vivenciávamos como ele deveria ser. O sacramento do amor, da doação, né? De santificarmos uns aos outros. Então, lá pelos idos, trabalhávamos também na pastoral da catequese e morávamos lá pela região leste. Depois nos mudamos para a região sul, vieram nos convidar para dar catequese no santuário, participamos. Aí nossos amigos Luiz e Kátia, também eram da catequese, e nos convidavam para fazer o encontro matrimonial. Era um fim de semana de 3 dias de retiro para o casal. Aí a gente se questionava, né? Primeiro dia o convite não deu, segundo convite não deu, as datas não fechavam, tinha uma coisa ou outra. Aí a gente se questionava, nossa, mas será que Luiz e Kátia, eles estão percebendo algo que nós de errado com a gente, que a gente não está percebendo, né? Enfim, deu um certo retiro, a gente foi, e nesse retiro, Deus trabalhou profundamente em nós, nos fez ver o verdadeiro valor do sacramento para a gente vivenciá-lo no dia a dia, para santificar a nossa família, para nos santificar, né? Apesar das dificuldades, das turbulências, que a gente nem entra em questão, né? Deus esteve presente e sempre estava nos santificando e nos ajudando.
Aí trabalhamos, a pastoral familiar foi fundada no santuário, recebemos o convite. Então vamos ingressar na pastoral familiar, trabalhar com a família, né? É ótimo, a gente gosta, todo mundo é exemplo que a gente vivencia, é o dia a dia. Começamos a trabalhar justamente na preparação dos noivos, os encontros de noivos, porque quando nós fomos casar, não existia essa preparação, né? A gente ia lá, fizemos lá na catedral, eram 3 horinhas, umas palestras, uma coisa, e só. Então a gente contraiu, mas sem saber o verdadeiro significado do matrimônio. Aí, resumidamente, nós trabalhamos agora com casais, e é preparação de encontro de noivos, né? É por acolhimento. Atualmente a gente está tendo um casal, estamos acompanhando um casal que está se preparando, já preparamos vários outros casais. Cria-se um laço e um momento rico com esses casais que estão se preparando, que eles, quando eles se assustam, quando chega assim próximos, né? Ah, são 10, agora mudou, a nível Brasil, são 10 encontros, não é mais um encontro de final de semana, são 10 encontros, termina com um encontro na igreja, com a bênção do sacerdote. Mas quando a gente começa a fazer os encontros com eles, no 3º, 4º encontro, eles estão encantados, porque eles se sentem preparados para assumir esse grande passo que é o matrimônio. E nós só nos engrandeceu, nos enriqueceu e nos ajuda no dia a dia para a gente superar todas as dificuldades que o matrimônio nos dá. Então a gente fica muito feliz de podermos fazer parte da pastoral familiar, trabalhar com as famílias, poder preparar esses jovens casais, para que eles, quando assumam o matrimônio, não sejam que nem nós, né? Sem preparo, sem estrutura, sem saber o porquê, e que eles tenham o verdadeiro sentido do que é o matrimônio, o sacramento do matrimônio, o amor verdadeiro que Cristo tem para com nós. É como nós, casais, é o casamento de Cristo com a igreja. E nós, como casais, só nos fortalece, nos dignifica, nos anima para a gente continuar nessa caminhada. Obrigada. Salva de palmas. Eu vou pedir para que o Heraldo e a Melisse possam permanecer aqui pertinho do padre. Nós não tínhamos combinado isso. Fica aqui pertinho do padre. Quem vai fazer as preces, então, pode já se posicionar. Nós vamos rezar também a consagração aqui, o padre, porque a Melisse falou algo muito importante. Para um matrimônio. O matrimônio católico, ele vingar, ele dá certo. Engana-se quem acha que é vivido a 2. Nossa, padre, não é a 2, não, é a 3. É a 3, não é verdade? Cristo tem que estar no meio. Tu tens que ser Cristo para o Heraldo e o Heraldo tem que ser Cristo para ti. Senão daqui a pouco tu só vai enxergar os defeitos no Heraldo. E tem muitos, não, calma, também não é para enfatizar realmente que tem, calma, pega leve. O Heraldo vai olhar para a Melisse e vai ver que tem defeito. Tem ou não tem? Os dois aqui foram bem enfáticos, e tem. Mas olha só, vocês vão conseguir procurar olhar além. O matrimônio católico precisa procurar olhar além e não desistir, né? É interessante que para chegar hoje a ser padre, são 10 anos de estudo, eu fiquei 10 anos. Não que eu esteja com inveja, mas para poder casar hoje, são 10 encontros só, né? Então, eu acho que vale a pena esses 10 encontros. Ainda mais quando nós temos a oportunidade de encontrar casais que se dedicam, casais que procuram apresentar o valor de Deus, da igreja, inserida no matrimônio. Por isso, então, é sempre importante nós retomarmos, resgatarmos esses valores que procuram edificar. Quantas crises ou quantas dificuldades que vocês tiveram que passar, e graças a Deus estavam alicerçados na igreja. Temos 37 anos de convivência familiar em Júlia. Quantos anos? 37 anos. 37 anos, né? Então, que possa este casal, a partir deles, assim como são os santos, né? Possam ser sinais. Opa, a gente olha para o Heraldo, olha para a Melisse e vê, com dificuldades, com erros e acertos, um casal que procura viver a santidade diariamente. Esse é um projeto de vida que dura a vida toda, né? Então, obrigado pelo testemunho de vocês e que Deus continue usando dessa aliança, desse matrimônio, para evangelizar a tantos e tantos